Olha, uma nota técnica do projeto Atlas ODS Amazonas, assinada pelo professor Henrique Pereira, que é da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, defende a suspensão das atividades presenciais de aulas nas redes públicas, no caso a rede pública estadual e a rede privada aqui em Manaus. Agora a gente vai conversar com o professor Henrique Pereira, que é coordenador do Atlas ODS. Professor, bom dia. Bom dia, Patrick. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse assunto é um assunto dos mais importantes. O senhor é um professor e coordenador do Atlas e eu gostaria que o senhor falasse sobre esse estudo que está avaliando suspender as aulas presenciais aqui em Manaus. Por que se chegou, professor, a essa conclusão? Nós fomos demandados pela Defensoria Pública Geral do Estado, em razão muito mais pelas notícias recorrentes de aglomerações. E fomos questionados a apresentar uma avaliação sobre qual poderia ser esse impacto desses sucessivos eventos que provocaram aglomerações na cidade. Nós retomamos as análises e explicamos a nota técnica que não é possível separar um determinado evento do impacto que ele causa nas curvas epidemiológicas. Então, nós juntamos vários eventos, ocorrências e mudanças de padrões no isolamento social da cidade e relacionamos isso com as variações, picos, acelerações, desacelerações das curvas de óbito e de casos em Manaus. Nós também fomos verificar as variações sobre as diferentes faixas etárias, a progressão da pandemia nas diferentes faixas etárias da população. Então, juntando essas evidências e mais, o fato de a Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas, ou seja, as duas universidades públicas, e mais a rede municipal de ensino básico, terem optado pelo retorno às aulas apenas na modalidade principal, nós questionamos quais seriam os fundamentos para sustentar essa decisão do retorno apenas da rede privada e do segmento estadual da rede pública. Bem, Um tanto quanto atabalhoados, porque também houve um desencontro de informações entre os órgãos oficiais e as notícias na grande imprensa com relação a tendências de aceleração e desaceleração por causa de mudanças na metodologia de registro dos casos. Então, nós tentamos, da melhor forma possível e como nos cabe, tentar aclarar essas dúvidas e contribuir de modo o mais honestamente possível ao debate público. E a nossa conclusão é que houve sim uma aceleração, especialmente detectada num pico ocorrido no dia 11 de agosto, mas que também já está novamente em fase de declínio. Explicando isso, numa curva nós podemos observar variações de um dia para o outro, mas essas variações entre dias podem nos levar a ter que mudar o nosso julgamento também diariamente. Então, para isso, nós fazemos uma média de 7 dias decorridos, ou seja, os últimos 7 dias. E essa média nos serve muito mais para identificar tendências. Então, a primeira questão que nós gostaríamos de aclarar é que, sim, houve um pico. E esse pico é seguido do retorno da rede privada. Se ele foi causado por isso ou não, nós não podemos afirmar com certeza. Mas de que houve essa aceleração, houve. E a única mudança, já que não havia uma mudança no índice de isolamento, foi essa. mas, Depois do dia 11, pois não. perdão, eu ia dizer o seguinte, o senhor fala com muita firmeza, muita segurança sobre tudo isso e falando em números mesmo, né? Esse registro, professor, coordenador, esse registro de contaminação que iria aumentar, já era aguardado, já era esperado por vocês? Nós vimos observando o processo, a progressão da pandemia desde o primeiro momento aqui na cidade, no estado, claro, em outras regiões também. Sim, de certa maneira é esperado, uma vez que o maior número de pessoas volta a circular, se expõe socialmente, e isso deve acelerar, é esperado que deva acelerar a transmissão. Porém, como nós tivemos um pico muito elevado, lá por volta do dia 13 de maio, realmente um pico bem acima de outros locais, vamos dizer que agora nós estamos usufruindo dessa realidade trágica, que foi um grande pico.
porque as cidades que apresentaram picos inicialmente muito elevados, agora passam por segundas, terceiras ou quartas ondas, bem mais amenas. Então, nós tivemos um grande pico em maio e, seguidamente, um segundo pico após a reabertura, 1º de junho, um terceiro, e o que nós observamos, de fato, é uma quarta elevação na curva de óbitos e de casos em Manaus. Mas são picos bem menores do que aqueles de maio. O que nós queremos dizer é o seguinte: mesmo que a tendência geral, observada desde o início da série histórica, seja de redução, houve nesses intervalos alguns momentos de aceleração, quer dizer que houve uma morte, uma extramortalidade. Pessoas vieram a óbito porque aumentou a circulação do vírus na cidade. Em outras regiões, em outros países, esse comportamento é considerado um alerta e que faz voltar atrás as medidas de flexibilização, algo que nós não observamos nas decisões do governo estadual. Foram mantidas todas as fases de flexibilização do retorno às atividades, mesmo diante de alguns sinais de aceleração da curva. Talvez porque a forma como as autoridades de saúde do governo do estado analisam é que essas variações de subidas e descidas da curva ao longo de uma tendência de declínio podem ser consideradas algo sem grande importância. Eu não considero isso, meus colegas também não. São mortes evitáveis e nós deveríamos, sim, ter seguido uma tendência daquela que deixamos em 31 de maio, quando ainda estávamos com uma alta taxa de isolamento e uma curva descendente bastante acentuada. Eu vou explicar isso em números. A média de mortalidade diária em Manaus, no mês de julho, eu estou aqui com os números enquanto eu falo com você, foi de 2,06 mortes por dia. No dia 11 de agosto, essa média subiu para 2,4, ou seja, ela foi maior. Esse pico foi alcançado em 11 de agosto, 2,7, exatamente. Hoje, com os dados de ontem, essa média é 1,9. Ou seja, nós não estamos, de fato, reduzindo. Nós estamos num platô, praticamente, de 2,5 ou mais mortes diárias. Isso não é aceitável. Nós devemos estar perseguindo a redução até a taxa zero de mortalidade na nossa cidade. E o que acabou não acontecendo, né? Hoje, por exemplo, faz exatamente nesta sexta-feira 10 dias do retorno presencial das aulas. 10 dias. Completam-se hoje. Eu lembro que quando o governo do estado anunciou a data para a volta às aulas presenciais, professores, entidades de sindicatos, no caso ligados aos professores, foram contra. O senhor acha que o governo errou ao manter essa volta para aquele dia 10, hoje está fazendo 10 dias, e não ouvir completamente todos os órgãos? Eu não participo, portanto, não conheço todas as análises que fundamentaram a decisão do governo. Nós seguimos tão somente os boletins da Fundação de Saúde, ou seja, os dados oficiais, e fazemos uma análise independente. Na nossa avaliação, dissemos isso já há algumas semanas atrás, quando do anúncio da proposta de retorno às aulas, que esse retorno nos parecia prematuro. Na nossa análise, o retorno teria sido mais seguro se feito no momento em que essa taxa de mortalidade diária tivesse caído a níveis bem menores, ou seja, abaixo de 1. Isso tornaria a possibilidade de uma aceleração bem menor. O fato é que existe talvez alguma referência, um nível de tolerância para o número de mortes diárias. Eu considero isso uma temeridade. Mas não é só isso. Quando nós olhamos a variação por faixa etária, nós observamos que desde a abertura, em junho, está havendo o que nós estamos chamando de um juvenescimento da pandemia. Há um aumento desproporcional de casos e de óbitos nas faixas etárias mais jovens, ou seja, mais jovens que 29 anos. Lá no início da pandemia, durante a fase mais crítica, eram menos de 5% da população ou adoecia ou tinha formas graves da doença. Hoje, com os dados divulgados mais recentemente, a soma de casos da população jovem já é 1/4 dos casos no estado. Isso pode ser, em parte, devido ao aumento da testagem nessas faixas etárias, mas isso não é suficiente para explicar toda essa variação. Esse fenômeno do juvenescimento também está sendo percebido nos Estados Unidos, é percebido em outros estados brasileiros. Por exemplo, ontem houve um anúncio de um estudo ou de uma avaliação feita para São Paulo, e nesses 3 ambientes, 3 estados, nós estamos
direcionando a nossa atenção para o fato de que quem se expõe mais o retorno das atividades não essenciais é exatamente o público jovem. E nas escolas também. Além disso, nós também percebemos que esse crescimento é maior entre as mulheres jovens. E mulheres são maioria na comunidade escolar, seja maioria de docentes, maioria dos gestores e maioria dos estudantes. Então, combinando essas evidências, nós consideramos que era necessário ter sido mantido um maior nível de rigor nas medidas de isolamento e distanciamento social e acompanharmos a avaliação feita pelas duas universidades públicas, uma do Estado e a outra federal, de um retorno às aulas apenas na modalidade, não um retorno às aulas na modalidade presencial. Estamos todos falando de uma mesma cidade, de uma mesma comunidade, em que 3 dos 5 segmentos tiveram decisões diferentes. Então, isso para mim é o suficiente para tornar questionável a decisão do governo estadual. Henrique Pereira, coordenador do Atlas ODS, muito obrigado pelas suas explicações, nos fazendo compreender bem por que esse estudo está avaliando a suspensão das aulas presenciais aqui na capital, colocando dados, números, informando isso. Nosso agradecimento. A gente espera contar com o senhor em breve para outras informações também. Bom dia e tenha um bom fim de semana. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.